Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeffote Mil e vamos para mais um campeonato estadual de 90, né? Agora o Paulistão de 1990. Já a gente já falou do Carioca de 90, né? Com o Botafogo campeão e teve as polêmicas do regulamento. E o Paulista de 90 também não ficou atrás, né? Que, convenhamos, até hoje gera aquela polêmica lá que todo mundo já sabe, né? Que a gente já vai falar. A polêmica lá do São Paulo, né? Enfim. Mas antes da gente chegar nessa confusão toda, a gente tem que falar do regulamento, tá? E olha, se prepare que acho que o vídeo vai ser longo, tá? Porque é muitas explicações e etc. E é claro, a gente tem que falar do campeão, né? Da final caipira, enfim, né? É, regulamento, eram 24 times disputando o título. O campeonato era dividido, gente, em 5 fases. 5 fases, pasmem. Primeira fase, os 24 times eram divididos em 2 grupos de 12, ok? O time de um grupo enfrentava do outro. Aí a segunda fase, ainda válido pela primeira fase, os times se enfrentavam dentro dos grupos. E aí, ao final de 23 jogos, né, os 7 melhores do grupo 1, né, e os 5 melhores do grupo 2 avançam para a terceira fase. Os eliminados da primeira fase, né, que não conseguiram se classificar, vão para repescagem. E aí a repescagem, né, que foi jogada entre o fim de maio e metade, quase fim de junho toda, sim, com Copa do Mundo da Itália passando e tudo, o povo todo, né, focado na Copa, né? E aí os times da repescagem estavam ali jogando, né? Eram os 12 times eliminados, divididos em 2 grupos de 6. E os times jogam dentro do grupo em turno e retorno, né? Os campeões de cada grupo nessa repescagem vão para a terceira fase, né? Se juntar aqueles classificados lá da primeira fase. Os que foram mal na repescagem, né? O que não conseguiram ganhar o grupo, né? Os 2 grupos, são reagrupados para um grupo mais fraco, né? Para o ano de 91, né? Que seria chamado de grupo amarelo, enfim. A terceira fase, né? Que se iniciou em julho, né? Logo após a Copa, né? Recebe os 14 times, né? Os 12 da primeira fase, mais os 2 da repescagem. E aí são divididos em 2 grupos de 7, né? E aí os times jogam dentro do grupo em ida e volta, né? O campeão de cada grupo faz a final do campeonato. E nas finais, o time de melhor campanha faz a volta em casa, né, no seu estádio, e tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, né, mais a prorrogação. E para encerrar, nesse campeonato não houve rebaixamento, né? Eu li o regulamento, tudo, tá? Pra a gente não esquecer, e não houve rebaixamento. Rebaixamento mesmo só passaria a ter só no ano seguinte, tá, gente? Porque de 88 até 90 a Federação Paulista cancelou o rebaixamento, tanto que inchou o campeonato, enfim, né? Só em 91 e diante que ia voltar, né, a desinchar. Agora vamos falar do campeão. O campeão foi o Bragantino, né? Quer dizer, depois da Inter de Limeira surpreendeu em 86, né? O futebol paulista viu outro time do interior superar os gigantes, né? Os times grandes de São Paulo e levantar o troféu, né? Que foi o Bragantino, né? O antigo Clube Atlético Bragantino, né? Não é o atual Bragantino, né? Que é o outro nome, mas o time é o mesmo, a cidade é a mesma, né? Que hoje é o Red Bull Bragantino, né? O atual. O Braga foi a bola da vez em 90, né? E dessa vez a força do interior estava até melhor que os 4 grandes, porque a final de 1990 foi entre 2 times do interior, né? Bragantino e Novo Horizontino, né? Que foi conhecida como a final caipira, né? Para começar, o Bragantino já era uma força, né? Que estava em ascensão no futebol de São Paulo desde 88, né? Tipo, em 88 o Bragantino consegue o título da segunda divisão do Paulista, né? Ele sobe, né? Em 89 ele fez uma boa campanha, chegou até a semifinal. Ainda no mesmo ano o Bragantino consegue o acesso e o título da Série B, né? Do brasileiro, né? E em 90 o Bragantino consolidou tudo aquilo, né? O Bragantino tinha boa parte dos jogadores, né? Do Guarani, né? Que recebeu do Guarani, né? Então, e era um time competitivo, né? Um time coeso, um time sólido, né? E o Bragantino era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? E como o Braga fez esse sucesso todo que eu falei, o time acreditava que poderia fazer bonito em 90, né? O Bragantino tinha nomes ali como Marcelo, né? Que é o goleiro Marcelo Martelotti, né? Que depois, como técnico, passou a usar esse nome, né? Tinha o Gil Baiano, né? Que era um ótimo lateral direito. No meio tinha o Mauro Silva, sim, o Mauro Silva, que 4 anos depois ele estaria na seleção do Tetra, né? Tinha um ataque ali, o Barbosa, Tiba, né? Mário, enfim.
E era um time muito bom, o Bragantino, não era um time fraco. E aí na primeira fase, né, no grupo 1, o Bragantino se classificou sem sustos, né, sendo terceiro do grupo, né, com 11 vitórias em 23 jogos, ou seja, ganhou metade dos jogos, né, praticamente. E aí o campeonato parou, né, o time esperou a Copa da Itália, tal, passou toda aquela euforia de Copa, e aí veio a terceira fase, lá em julho, né, e aí o Massa Bruta voltou com tudo, né. E ele jogou num grupo que tinha o Corinthians e Santos, né, que eram os mais conhecidos ali. E o Bragantino seguiu sólido, né? Mesmo com aquela pausa e tal, o time seguiu firme, né? O time ganhava boa parte dos jogos, né? Empatava quando podia. E aí na última rodada em Bragança, o Bragantino recebeu o Corinthians, né? Corinthians de Ronaldo Giovanelli, de Neto, enfim, né? No Marcelo Stefani, né? Na época se chamava Marcelo Stefani. E o empate bastava pro Bragantino ir às finais, né? E foi o que aconteceu. Foi um jogo muito disputado, tal, muito pegado também. E o time na base da vontade e da garra segura um empate de 0-0 e vai para as finais, né? E aí o time da Terra da Linguiça, né, enfrentou o Novo Horizontino, né, que no outro grupo superou o Palmeiras, né, que era o outro favorito. E por ter feito a melhor campanha, né, o Bragantino decidia o jogo de volta em casa, ou seja, bastava não perder em Novo Horizonte, que aí ficava tudo bom, né? Na ida, o Bragantino empata 1-1, né? O Novo Horizontino saiu na frente, né? Mas só que aí o Gil Baiano de falta empatou, né? 4 dias depois, a grande final no Marcelão, né? O Marcelo Stefani, que, pra quem não sabe, hoje se chama Nabia Bichedi, né? Ou Nabizão. Enfim. E o estádio estava abarrotado, né? Com quase 20 mil pessoas para a história ser escrita ali, né? Qualquer um dos dois seria campeão inédito, né? E o jogo foi equilibrado, foi pegado, né? Digno de uma final, né? E o Novo Horizontino, que precisava ganhar, né? Foi pra cima e fez 1-0, né? Com o Fernando. Só que o Bragantino não se abalou e minutos depois empatou com o Tiba, né? O Tiba chutou cruzado ali e tal, a bola bateu na trave e entrou, né? E aí explodiu a torcida do Massa Bruta, né? Na prorrogação, o Bragantino segurou o empate e tal. E aí, ao apito final, o Bragantino era campeão paulista de 90, né? E a torcida invadiu o campo, né? Festa da torcida do Braga, que invadiu o Marcelão, fazendo uma grande festa e tal. E muita festa em Bragança Paulista, né? Que foi uma festa em tanto que algo que nunca foi visto até então, né? Acho que foi uma das maiores festas que a cidade já teve, né? Enfim. Um título merecido, né? Um time que era forte, competitivo, né? Como a gente já falou, né? E destaques também para Mauro Silva e Vanderlei Luxemburgo, né? Que nos anos seguintes fariam história, né? Nos times grandes, seleção brasileira, enfim, né? O Bragantino, né? Foi importante, né? Para esses dois avalancar a carreira, né? E agora vocês vão ver os gols, né? Do jogo final, né? Do jogo do título do Bragantino e a gente já volta. Roda aí. O Horizontino que busca o primeiro gol, olha o desvio de Fernando, gol! Fernando! Bom lance do Tiba, levou para a grande área, bateu cruzado na trave, gol! Tiba! E o Bragantino garantiu o título com o 0-0 da prorrogação. Explode a torcida do Bragantino! Bragantino, campeão paulista de 1990. Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação. Bragança toda se inflama, Massa Bruta campeão. A força de uma raça. Bom, vocês viram aí as finais, né? Bom, o jogo do título, no caso, né? Que o Bragantino foi campeão. Agora a gente fala do time base do campeão, né? O Marcelo no gol, né? A defesa era Gil Baiano, Júnior, Carlos Augusto, às vezes jogava o Ney, né? E o Birubiru, né? Não é o Birubiru famoso, era outro Birubiru. Um loirinho e tal, né? Que parecia... tinha cara de anjo e tal. Enfim. Meio campo era Mauro Silva, né? Ivair e Mazinho, né? Não confundam esse Mazinho com o outro Mazinho, aquele famoso lá. É outro Mazinho, era Mazinho Oliveira, né? Às vezes o Robert jogava nesse time, tá? Só que aí o Mazinho virou titular, né? E foi até o fim. E aí o ataque era Tiba, né? O Mário
e João Santos, né? E o técnico do Braga era o professor, né? Do Vanderlei Luxemburgo. Agora vamos falar dos grandes, né? Porque a gente tem muita coisa, né, pra falar. A gente falar do Corinthians, né? O Corinthians tinha um time apenas esforçado, né? Porém forte até. Porém o Corinthians não empolgou no campeonato, né? Mas chegou bem perto das finais, né? Em todo o campeonato o Corinthians só teve uma derrota, né? Que foi lá na primeira rodada. Depois o time ficou invicto e tal, né? Enfim. Só que o time empatava muito, né? Esse era o detalhe, né? Na fase final, né? O Corinthians enfrentou o Bragantino, né? Podia ganhar que ia pra final. Mas como empatou no último jogo, né? O Corinthians ficou de fora e ficou pelo caminho, né? Terminou em terceiro lugar na classificação geral. Corinthians que, vale lembrar, né? Meses depois acabaria sendo campeão brasileiro pela primeira vez, né? Com o Nelsinho Batista de técnico, que estava no Novo Horizontino e foi pro Corinthians e fez o Corinthians ser campeão, né? Enfim, agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras chegou em 1990, claro, querendo sair da fila, né? O time já estava no seu 14º ano sem título, né? Chegando ali perto já do 14º. O time trouxe de volta o centroavante Mirandinha, né? Que na primeira passagem foi muito bem no Palmeiras, né? E aí acreditou que ele voltaria a exibir a mesma atuação da primeira passagem, né? E ainda o Palmeiras trouxe no veterano o João Paulo, né? Aquele mesmo, né? O João Paulo Papinha, né? Revelado pelo Santos, que estava no Corinthians e tal. E o técnico do Palmeiras era Jair Pereira, ou seja, o Leão saiu, né, no final de 89, e aí a diretoria deu uma pequena reformulada no time, e aí trouxe o Jair Pereira, né, que tinha uma certa bagagem no futebol, né, tinha sido inclusive campeão paulista em 88 pelo Corinthians e tal, e a diretoria viu que o Jair estava sendo unanimidade, né, na época, e aí decidiram apostar nele, né. Na primeira fase o Palmeiras avançou sem sustos, né, sendo vice-líder do grupo. Só que durante a pausa para a Copa do Mundo, né, a diretoria deu a entender que o Jair Pereira não estava conseguindo entrosar o time e tal, e o demitiu, né, tipo, passamos de fase e tal, mas o time não tá empolgando, né, não parece, né, com afinco de campeão, sei lá. E aí nesse período apostaram no Tele Santana, assim, né, o Tele tava na Copa do Mundo comentando, né, numa televisão, né, acho que no SBT, não vou lembrar qual canal, né, que ele tava comentando como comentarista, né, na Copa da Itália. Daí aí acabou a Copa e chamaram o Tele para treinar o time, né. E o mestre Tele voltava, né, ao Palestra Itália após 11 anos, né. Diferente de 79, né, que era só 3 anos na época de fila, dessa vez o Tele Santana pegava um Palmeiras já com quase 14 anos de fila, ou seja, já com mais pressão e tudo mais, né, e claramente com um time mais fraco do que o de 79, né. Na terceira fase o Palmeiras fazia uma boa campanha e tal, e parecia que ia se classificar, né, só que aí veio um penúltimo jogo, um time perde do Guarani em Campinas, né, e aí chega na última rodada, precisando ganhar da já eliminada Ferroviária no Pacaembu e torcer para o Novo Horizontino não ganhar da Portuguesa. E um detalhe, né, a Portuguesa era treinada pelo Leão, né, que tinha saído do Palmeiras, dizem até que eles saíram em atrito com diretores do Palmeiras, enfim, na época, né, é o que dizem, enfim. E os palmeirenses achavam que a Portuguesa ia entregar, porque o Leão ia pedir para entregar, porque ele tá emburrado com a diretoria do Palmeiras e tal. Só que isso aí é coisa do torcedor, né, gente? Né? Os caras têm que jogar sério e tal, né? São profissional, né? Enfim. No jogo de Canindé, né? O jogo termina empatado 1-1, né? E o Palmeiras estava sofrendo para a Ferroviária, né? O time não conseguia fazer o gol, né? Ou seja, o Novo Horizontino só empatava e o Palmeiras precisava fazer um gol para ir para a final, né? O time não conseguia fazer o gol, o nervosismo era claro nos jogadores, né? E a perna dos jogadores estava pesando, né? Você via que os caras erravam tudo ali, que tentavam e tal. O time perdia chances, a torcida ficava louca, né? Enfim. E a pior de todas foi aos 45 do segundo tempo, né? Quando o Aguirre Garay, né, o zagueiro, né, ele recebe livre, né, e perde um gol incrível, né? Onde era ele, o goleiro, né, do time da Ferroviária, o uruguaio chuta, o Narciso, o goleiro da Ferroviária, defende parcialmente, a bola belisca a trave e sai, né? E aí foi pra matar o torcedor palmeirense que tava no Pacaembu, né? De raiva, de ódio, enfim. E aí o apito final, né? Mais uma frustração do Palmeiras, mais uma parmeirada, né? Mais uma, né?
E a torcida verde revoltada, né? Já começou ali, né? No Pacaembu os protestos e tal. Chegaram até a queimar faixas, camisas do Palmeiras, enfim, né? E foi só o começo. Aí foram saindo do Pacaembu, né? E aí, como o Palestra Itália é perto, né, do Pacaembu, né? Uns quilômetros dali, né? Uns 20 minutos dali mais ou menos, né? A pé, mais ou menos, meia hora. A torcida revoltada e cansada da falta de título saiu, se dirigiu ao Palestra e lá, né, quebraram a sala de troféus do Palmeiras, né? E aí foi cenas lamentáveis, né? Você via lá troféus quebrados, né? Tudo quebrado, vidraçaria quebrada, enfim. Ah, nossa, foi uma zona. E foi uma das cenas mais tristes, né, da história do Palmeiras, né? Que os palmeirenses se lembram e tal. E há boatos até que membros das organizadas na Mancha Verde que falaram, ó, vamos lá e vamos quebrar tudo mesmo, eu que dei a ordem, vamos lá e quebrar e mostrar nossa frustração, enfim, é o que dizem, né? E a revolta deles era gritante, né? Porque já eram 14 anos sem título, né? Ou seja, a torcida do Palmeiras já estava enlouquecida já, né? É claro, né? Não pode descontar a raiva, né? Em coisas de valor e tal, né? Mas, enfim, no contexto geral da época, a gente até entende, né? Porque 14, tipo, eu tô com 14 anos sem ganhar nada, eu só vejo o troféu velho aqui e tal, né? Tô cansado de ver troféu velho, quero ver troféu novo, enfim, né? Imagina, né? Troféu velho lá, já com teia de aranha, essas coisas, enfim. É complicado, né? Enfim. E foi um dos episódios mais tristes mesmo que se tem na história, né? De torcida do próprio time, né? Quebrar o patrimônio do clube, né? Enfim. Agora vamos falar do Santos, né? O Santos tinha um time apenas razoável, né? E o time apostou num japonês chamado Kazu, né? Quem não se lembra do Kazu, né? Que começou no Coritiba e tal, aí foi pro Santos. Teve uma passagem rápida pelo Palmeiras também, né? E curiosamente, eu tô gravando esse vídeo ainda em 2024, o Kazu joga bola até hoje, acredite. Ele tem 50 anos, mais de 50 anos por aí, e o japonês ainda joga bola. Lá na segunda, terceira divisão do Japão e tal. Enfim, mas na época o Kazu era novo ainda, né? Ele tinha até um certo talento, né? O nipônico, né? Enfim. Só que assim, mesmo com esse cara, né? O Santos quase não passa, né? Tipo, na primeira fase o Santos sofreu e quase foi eliminado, né? Só conseguiu se classificar, né? Só que na fase decisiva o Santos não ameaçou sequer, né? Disputar o primeiro lugar do grupo, né? E acabou ficando em terceiro do grupo. Né? E na classificação geral o Santos ficou bem para baixo. Ficou lá, acho que em sexto, sétimo, por aí. Bom, falamos do Santos rapidinho, né? Agora vamos falar do São Paulo, né? Que é a polêmica do campeonato, é o São Paulo, né? O São Paulo tinha um time forte, até interessante e tal, e era favorito ao título, né? Porém, o São Paulo foi a decepção, né? O time não se classificou, né, para a terceira fase, e aí durante a Copa do Mundo teve que jogar a repescagem, né? E como todos sabem, né, o São Paulo não ganhou a repescagem, né? O São Paulo com isso fez uma das suas piores campanhas em campeonatos estaduais, né? Ficou em 15º lugar, né? De 24 clubes ficou em 15º. E para piorar, em 91, São Paulo que teve que jogar num grupo mais fraco, né? Como previu o regulamento, né? Sem poder jogar os tradicionais clássicos com os rivais, ou seja, em 91 São Paulo jogaria contra os times do interior, mais fraco, tal, no grupo mais fraco, e quanto que os rivais, né? Ele não poderia enfrentar, né? Só a não ser que avançasse de fase, enfim, isso aí é para outra história, né? Agora vamos falar do Novo Horizontino, né? Que foi a surpresa, né? Porque se a gente falou do Bragantino, então temos que falar do Novo Horizontino, que foi a surpresa também, né? O Novo Horizontino tinha Paulo Sérgio, né? Aquele Paulo Sérgio mesmo, que depois ia pro Corinthians e teria destaque na Alemanha, estava na seleção do Tetra, né? E o Nelson Batista era o técnico, né? Como falei na parte lá do Corinthians, né? Ele iria pro Corinthians meses depois e faria o Corinthians ser campeão brasileiro, né? Só que antes ele era o técnico do Novo Horizontino. E o Tigre do Nordeste, do interior de São Paulo, né, sofreu na primeira fase, mas avançou. E aí o time cresceu na fase final, né, onde o Novo Horizontino suou, né, mas classificou para as finais, né, na última rodada ali, despancando o Palmeiras de Tele Santana e tal. E aí nas finais o Novo Horizontino enfrenta o Bragantino. E como todos sabem, né, os dois jogos foram parelhos, né, e o Tigre acabou vice-campeão, né, mas por muito pouco também o Novo Horizontino não consegue o título, né. Enfim, agora chegamos na parte polêmica. Ih, meu Deus. E eu vou ter que ler, tá, gente? Vou ter que ler porque o texto é grande, tá?
E vamos lá, São Paulo caiu ou não caiu? Todo mundo fala isso até hoje, né? Vamos lá. Assim como nos campeonatos anteriores, né? Eu tive que cortar aqui, gente, tá? Porque eu fiquei meio mal aqui, mas desculpa. Vamos lá. Assim como nos campeonatos anteriores, de 88 e 89, o regulamento de 90 determinava que não haveria rebaixamento de qualquer equipe, como afirma, por exemplo, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, ou o PVC, né? Para quem sabe, é o PVC. O regulamento daquele campeonato, naquele ano, afirma em seu artigo 5º artigo, né? Parágrafo 1. Para o campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1990, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 90. E o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a quarta fase e mais as 4 advindas da divisão especial de 90, ou seja, da segunda divisão de 90. Aí, parágrafo 2. No campeonato da primeira divisão do futebol profissional de 90, não haverá descenso à divisão especial do futebol profissional. Mas, a partir de 91, ou a cada ano, haverá o rebaixamento de uma associação, ou seja, de um clube, da primeira divisão e o acesso de um clube da divisão especial, que é a atual Série A2, como todo mundo sabe, tá? E aí vem a polêmica, entendeu? Ignorando o regulamento do campeonato, o jornal Folha de São Paulo publicou no dia seguinte, no dia acho que 19 de junho de 90, como manchete o rebaixamento do São Paulo, né? Que diz lá, né? A gente já vai chegar nessa parte. Que diz lá que todo mundo já sabe, né? Tem fotos no Google, né? O São Paulo vai jogar a segunda divisão em 91, né? Então, que essa é a manchete. Já o jornal Estado de São Paulo tratou o caso como uma simples desclassificação, explicando como seria o regulamento de 91, né, do campeonato de 91, que teria 28 clubes, né, divididos em 2 grupos de 14 e tal. Escreveu o jornalista do Estadão. O São Paulo terá de ficar entre os primeiros nas 2 primeiras fases para, na quarta fase, voltar a enfrentar Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Santos. No dia seguinte, o mesmo jornal afirmou mais uma vez: o São Paulo vai jogar o Paulista de 91 no grupo B, tá? Grupo amarelo, enfim, como preferir, que incluirá os 10 piores times desse ano, do campeonato de 90, mais os 4 melhores, né, da divisão especial, que é a atual Série A2, tá? Mas não está, desde já, afastado da briga pelo título da primeira divisão, como alguns erradamente interpretaram, entende? E aí o Estadão argumenta, né, nessas reportagens publicadas no dia seguinte à eliminação do São Paulo, que tal regulamento já previa naquele instante que os times relegados, né, ao grupo B disputariam o título paulista de 91 contra os classificados do grupo A. Assim não teria havido uma mudança radical no regulamento do campeonato de 91, feita posteriormente à desclassificação do São Paulo, a tal chamada virada de mesa, ou seja, muitos alegam que o São Paulo virou a mesa, mas como estou lendo aqui, né, e não é fake, não é nada disso, eu estou lendo aqui, né, dos textos e tal, né, de informações, fontes confiáveis, né, não houve virada de mesa, né, que muitos argumentaram isso também, enfim. O regulamento de 90 causa, entretanto, até hoje a polêmica, né, que eu já falei, e discussões sobre o suposto rebaixamento do São Paulo para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E 19 anos depois, né, em 2009, o guia oficial do Campeonato Paulista daquele ano, distribuído pela própria Federação Paulista, informou que o São Paulo não havia se classificado nem na repescagem e que havia sido rebaixado para a segunda divisão na disputa de 1990, ignorando, portanto, o regulamento do campeonato, que explicitamente afirmava que não haveria rebaixamento em 90, ou seja, a Federação Paulista esqueceu desse detalhe e afirmou ali nesse guia que o São Paulo havia sido rebaixado, ou seja, olha a confusão, né? Só que aí o São Paulo, dias depois, sabendo disso, a diretoria do São Paulo protesta, e aí a Federação Paulista volta atrás e renega o próprio guia, né? A entidade culpou o historiador Rodolfo Kussareff pelas informações. O Kussareff, por sua vez, assumiu a responsabilidade pelas informações e alegou ter usado como base o livro A História do Campeonato Paulista, dos jornalistas André Fontenelle e Valmir Storti,
lançado pelo Publifolha em 97, ou seja, olha a confusão. Anos depois, né? Enfim, após esse conflito de ideias e de acusações de lado a lado, tal, etc., o Fontenelle, que trabalhou na Folha na década de 90 e foi chefe do jornalista Paulo Vinícius, né, o PVC, na revista Placar, elaborou um artigo na versão online da revista Época, afirmando que houve a queda da equipe do Morumbi para a Série B do Paulista, porém sem demonstrá-la como base nos regulamentos oficiais, tratando-se, portanto, de mera opinião pessoal do jornalista. E ele alega, o clube do Morumbi caiu, sim, disse o jornalista da época. E aí, entre aspas, né? Houve a virada de mesa, embora o São Paulo tenha disputado o equivalente à segunda divisão em 91, classificou-se para as finais, eliminando o Palmeiras, que vinha do grupo mais forte, destaca o jornalista, já se referindo também ao Campeonato Paulista de 91. Em outro texto, vinculado também em 2009, no site Lance.net, né? Do jornal esportivo Lance, o jornalista Mauro Betti, né? Aliás, é um ótimo jornalista, por sinal, que também abordou o assunto polêmico, avaliando que uma brilhante sacada regulamentar impediu o rebaixamento do São Paulo à segunda divisão do estadual. E aí, abre aspas, no frigir das bolas. O São Paulo começou o Paulista de 91 na divisão inferior, mas não foi tecnicamente rebaixado. A mesa não foi a virada para beneficiar o São Paulo. Apenas foi um truque discutível da Federação Paulista, ainda em 90, e sem saber que um grande passaria pelo vexame tricolor para rebaixar sem ações na justiça, né, 10 clubes, né, do Paulista de 90 para 91, ou seja, o que ele quis dizer que não haveria motivos para rebaixar 10 times, né? Nunca no futebol mundial você viu 10 clubes ser rebaixados assim, né? Enfim. Bom, a opinião minha, não houve rebaixamento, tá? Muitos podem discordar, muitos vão até criticar o que eu vou falar aqui, mas para mim não houve rebaixamento, é a minha opinião, né? O regulamento é claro, nunca houve rebaixamento, né? No campeonato de 90, a partir de 91 em diante, que teria descenso, etc e tal, né? Enfim, o São Paulo foi rebaixado? Não foi, ele foi simplesmente jogado para um grupo mais fraco, entendeu? Mas só que disputaria o título em 91, né? Então, né, é muito contraditório falar que o São Paulo foi rebaixado, que o São Paulo virou a mesa, tal, né? Mas a gente lendo os regulamentos da época e muitas fontes confiáveis aí, a gente vê que não houve rebaixamento. Claro, tem um ou outro jornalista, entre outros, que, né, acham que não, que deveria ser jogado a segunda divisão, etc, tal, mas convenhamos, né? Se o regulamento está escrito que não houve rebaixamento, então não houve rebaixamento, né? É que houve muitas distorções, né? Muitas confusões na época que era confuso, né? Era bizarro e tal, mas era assim, entendeu? O São Paulo foi degolado, entre aspas, para jogar um grupo mais fraco, mas disputava o título de 91. Tanto que o São Paulo disputou o título de 91, passou pelas fases e acabou sendo campeão de 91, né? Que a gente vai entrar em mais detalhes no campeonato seguinte, né? Enfim, galera, bom, a gente abordou já esse assunto, né, polêmico, né? Espero que vocês tenham entendido, tal. Se vocês concordarem com o que eu falei, agradeço. Se vocês discordarem, tudo bem, tá bem, tá? Eu vou entender as críticas, os elogios, tal, né? Mas é um negócio que a gente tem que apurar, né? Mas enfim, vocês podem discordar, tá? Mas vocês podem concordar também. Enfim, falamos do campeonato de 90, né? Longo, né? Falamos do Bragantino, falamos dos clubes grandes, falamos da surpresa, tal, e enfim, desse regulamento polêmico aí e tal. E vamos encerrar o vídeo, né? Já tá grande o vídeo, eu já falei, né? O vídeo ia ficar grande mesmo. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem o vídeo, tá? Dê o like, né? Comentem, mas sem violência, sem ódio, sem nada, tá? Por favor, tá? Deem suas argumentações sobre esse campeonato, sobre o regulamento e tal, enfim. E é isso, tá, galera? Eu vou ficando por aqui e falou. Ah, gente, mas muitos vão argumentar que, mas o Tele falou em 90, sei lá, que o São Paulo, quando pegou o São Paulo, ele estava na segunda divisão e tal, e outros jogadores da época falaram isso anos depois, né? Tipo o Zete, Leonardo, acho que o Raí também. Alegam, quando eu cheguei no São Paulo, o São Paulo estava jogando na segunda divisão do Paulista e tal.
Eles são ídolos do São Paulo, sem dúvida, estão na história, mas aí eles erraram, né? Foi falta de interpretação, que na época eles talvez não entendiam, e por isso também eles desconheciam um pouco o regulamento, né? Por isso que eles falaram isso, tá, gente? Mas é claro, eles talvez se sentiam o São Paulo na segunda divisão, mas o que não é o caso, entendeu? Eu já expliquei aí o regulamento de 90 e tal, tá? E é isso, tá, gente? Agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem, deixa o like, falou. E, né, sem ódio, sem raiva, sem nada do tipo do coração, por favor, tá? Comentem, tá? Se vocês acharem que o São Paulo caiu, tudo bem, entendo. Se vocês acharam que não caiu, que, né, que o regulamento estava previsto, estava certo mesmo e acabou, enfim, né? A gente encerrou o vídeo de 90, mas agora eu tive que fazer essa errata rápida aqui pra... Enfim, já que o vídeo tá grande mesmo, né? Então, só essa objeção minha é só pra afirmar, tá? Enfim, polêmicas à parte, espero que vocês comentem, tá? Seja concordando ou não, e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui e falou!